Oi, pessoal! O exercício de agora trata do tratamento de resíduos sólidos. Como tem aqui no Flamengo, no aterro do Flamengo, o tratamento de todo o esgoto da região que é mandado para a Baía de Guanabara. O esgoto sofre um tratamento. Reveja na aula 42 as etapas necessárias para que a água se torne menos suja e se torne água quase que potável. No caso aqui do aterro do Flamengo. No tratamento que se faz para a água do abastecimento da cidade, o tratamento é final, inclusive com o controle bacteriológico, a tal ponto que nós podemos usá-la na nossa bebida, como água, claro, passando por um filtro para garantir tudo que possa ainda conter na água. Bom, no tratamento de resíduos sólidos, adiciona-se sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio para produzir o agente floculante hidróxido de alumínio. É que o hidróxido de alumínio que vai ser produzido, ele precipita. E ao precipitar, ele carrega aquelas partículas que são muito pequenas e que por si só não iriam nunca precipitar. Então, ao precipitar o hidróxido de alumínio, arrasta essas partículas. E para que haja a captação dessas partículas, uma das etapas é o agitador mecânico. Esse agitador mecânico facilita a aglutinação das partículas suspensas ao hidróxido de alumínio que vai precipitar. A primeira pergunta é apresentar a equação que representa a reação descrita. Qual reação? A reação do sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio. Para você se dar bem, tu tem que rever a aula 114.4. A aula 114.4 é aquela que nos ajuda a montar as fórmulas. Começando na alternativa A nossa primeira proposta é a equação. A equação é escrita da reação, que é a mudança da posição dos átomos das moléculas. Qual é a primeira substância? Sulfato de alumínio. Alumínio, conhecidamente, é o Al, é o cátion mais 3. Sulfato é o ânion. Agrupamento de dois elementos químicos, um enxofre e 4 oxigênio, agrupamento esse de carga -2. Da onde que vem o sulfato? Vem do sulfúrico, pelo amor de Deus. Essas aulas da unidade 114 são fundamentais para você. Então reveja a 114.1, a 2, a 3 e principalmente a 4, que é a matéria dessa questão. Quem é, afinal, o sulfato de alumínio? A química começa com o cátion e depois o ânion, mas na hora da leitura é do ânion para o cátion. Você chama sulfato de alumínio. Uma regra fundamental que você vai rever é que a soma das cargas tem que dar 0. Então, quem é o sulfato de alumínio? O sulfato de alumínio é a carga do ânion servirá para índice do cátion e a carga do cátion servirá para índice do ânion, sendo que o 3 deve ser colocado para o agrupamento todo. Então, a carga do cátion será quantidade do ânion. Essa quantidade a gente chama de índice. A carga vai para índice do contrário. A carga vai para índice do contrário. Escrevi sulfato de alumínio. Com quem que ele vai reagir? Vai reagir com hidróxido de cálcio. O cálcio, conhecidamente, é um metal alcalino, carga +2. Está lá
nos principais cátions. E o hidróxido. Hidróxido é o agrupamento formado por dois átomos, por isso coloca entre parênteses, hidróxido é o OH de carga -1. Então, a escrita do hidróxido de cálcio implica em um cátion cálcio, que é a carga do ânion como índice do cátion, e a carga do cátion como índice do ânion, onde eu vou ter CaOH duas vezes. Escrevi o sulfato de alumínio, escrevi o hidróxido de cálcio, através da aula da montagem de fórmulas. Agora, vamos para uma outra aula que se chama reação de dupla troca. O que se chama reação de dupla troca? Será a união entre o cátion do primeiro e o ânion do segundo. Será a união do cátion do segundo com o ânion do primeiro. Como te falei, o cátion é escrito primeiro, o ânion é escrito depois. Na leitura é da direita para a esquerda. Se você juntar o alumínio com o hidróxido, você vai ter então o Al, que conserva a sua carga +3, unindo-se ao hidróxido, que conserva a sua carga -1. Então, qual é o resultado desta reorganização de átomos? Uma nova substância, na qual o cátion alumínio terá índice 1 e o ânion hidróxido terá índice 3. Muito bem, temos aí então o hidróxido de alumínio. No tratamento do resíduo, adiciona-se sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio para produzir o agente floculante hidróxido de alumínio. Está aqui o tal do hidróxido de alumínio. Mas, de carona, vai vir mais uma substância, porque assim como o cátion da primeira substância se uniu ao ânion da segunda, o cátion da segunda, cálcio, que conserva sua carga +2, vai se unir ao ânion da primeira substância, que é o agrupamento SO4, dois elementos, parênteses nele, de carga -2. Ora, como a quantidade positiva 2 e a quantidade negativa 2 dá 0, a fórmula já está pronta. Não precisa baixar o 2 para o cálcio e o 2 para o sulfato, porque depois você iria simplificar mesmo. Então, quem é a substância que pega carona? O sulfato de alumínio. Bom, esta reação química é uma reação de dupla troca e lá, verificando as aulas anteriores, esse tipo de reação, quando que acontece de verdade? Quando a substância produzida é água. Não é o nosso caso. É o caso de ácido mais base, sal mais água. Produzir água viabiliza a reação de dupla troca. Segundo caso, é quando a substância produzida não dissolve na água. Ela precipita. Ela forma um P de pré, P de pi, T ditado, precipitado. Aqui está a lógica de produzir hidróxido de alumínio. É produzir uma substância que, nesse grande tanque, vai para o fundo, arrastando as partículas coloidais dos poluentes que passaram pela filtração. Bom, então, fazer o precipitado é o grande objetivo desta etapa do tratamento de resíduos. Claro, ele pede a equação, mas evidentemente balanceada. A quantidade tem que estar igual. Nada se cria, nada se forma. E quantos alumínios eu tenho? 2. Em uma molécula de sulfato de alumínio, eu tenho 2 alumínios. Uma molécula de hidróxido de alumínio tem um só. Para que sejam 2, coloca coeficiente 2. Acerta a quantidade de alumínio.
A quantidade de sulfato. São 3 sulfatos. Se na direita eu tenho um só, não vou alterar a fórmula. Eu ponho a quantidade de coeficiente. Para acertar a quantidade de sulfato, eu analiso 3 moléculas de sulfato de cálcio. E, pegando carona com a quantidade de cálcio 3 à direita, eu tenho que ter 3 à esquerda. Não vou alterar a fórmula, eu altero a quantidade no coeficiente. É sempre bom dar uma checada. Quantos alumínios? 2. 2 alumínios. Quantos cálcios? 3. 3 cálcios. Quantos sulfatos? 3. 3 sulfatos. Quantos hidróxidos? Hidróxidos eu tenho 2 em uma molécula e 3 moléculas eu tenho 6. Enquanto que aqui em uma molécula eu tenho 3, em 2 tenho 6. Perfeito. Então, a alternativa A está pronta, baseando-me na montagem de fórmulas que tornou isso possível. A segunda questão é o cálculo das partículas que nós estamos trabalhando. O que nós queremos? Nós queremos, a partir de um valor dado, descobrir um valor desejado. A descoberta do valor desejado será, tomando o valor dado na questão, alterar as suas unidades até chegar na unidade desejada. Desculpem. E, para isso, vamos direto ao assunto. O que nós queremos, afinal? Queremos quantos átomos de oxigênio estão presentes em 171 gramas de sulfato de alumínio. Bem, me parece claro, não tem o que duvidar. A pergunta está clara, eu quero saber quantos átomos de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio estão presentes aonde? Em 171 gramas de quem? De sulfato de alumínio. Quem é o sulfato de alumínio? Claro que tem que ter o agrupamento sulfato. O sulfato de alumínio é o Al2SO4 3 vezes. Bom, então aqui a pergunta é clara e o dado é claro. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é compreender que se eu quero átomo de oxigênio faz parte de uma molécula. E a molécula de sulfato de alumínio apresenta quantos átomos de oxigênio? Apresenta simplesmente 12 átomos. Então lá vai a primeira identidade. Uma molécula de Al2SO4 3 corresponde a 12 átomos de oxigênio. Para eu sair do sulfato de alumínio e chegar em átomos de oxigênio, eu observo quantos átomos tem em uma molécula. Agora, no instante em que eu tenho a palavra molécula e tenho a informação de grama, me parece que você já está devidamente treinado para compreender que nós vamos falar da grandeza mol, que a gente está tentando treinar. O que é mol? Da palavra molécula grama, mol vem a ser a massa correspondente à massa da molécula em grama, molécula grama. E nesta massa molecular em grama, eu tenho aquele monte, que é o número de Avogadro de moléculas. Então, eu vou dizer que um mol de sulfato de alumínio
Al2SO4 3 vezes, corresponde a uma quantidade de gramas e corresponde a uma quantidade de moléculas. Nesta quantidade de gramas, eu vou ter 6,10 na 23 moléculas. Portanto, dá para compreender que, se nós estamos falando de átomo e o átomo está presente na molécula e a informação que eu tenho é massa, 171, tudo me leva a relacionar massa com molécula. Para isso, vamos então ter que procurar qual é a massa do sulfato de alumínio. O Al2SO4 3 vezes apresenta 2 alumínios, apresenta 3 enxofre e apresenta 12 átomos de oxigênio. O alumínio tem índice. O índice diz quantos átomos eu tenho na molécula. O índice do lado de fora serve para quem está do lado de dentro. 3 enxofres e o triplo de 4, 12. Isso então vai me dar 2 vezes 27, procurando na tabela periódica, tu encontra a massa do alumínio. Mais 3 vezes o enxofre, que é 32, mais 12 vezes 16. Meu querido, somando tudo, vai me dar 54 com 96 com 16 vezes 12, dá 32, dá 16, 192. 192. Muito bem, qual é o resultado dessa soma? Uma das formas é somar as unidades. 4 mais 6, 10, com 2, 12, vai 1. Agora, 1 que foi com 9 dá 10, 19, 24. Não é mesmo? Então, vai 4, 24 foi o 2, vai 4. 24, o 2 e vai, põe o 4 e vai o 2. O 2 com esse 3, com esse 2 vai dar 3. Bom, faz a tua continha lá, que a massa da molécula, de uma molécula, é 342 unidades. Colocando sulfato de alumínio na balança, precisaria 342 unidades para equilibrar. Esta massa da molécula, quando ela estiver em gramas, é que vai possuir essa quantidade de átomos. Muito bem. Então, sem atrapalhadas, nós vamos multiplicar sucessivamente por coeficientes fracionários, que correspondam a 1. O primeiro 1 pelo qual eu vou multiplicar será o 342 gramas embaixo. O que é o 342? O 342 é a massa da molécula em grama, que faz corresponder a 6 vezes 10 na 23 moléculas. Certo? Então, é verdade que 342, que é o mol, corresponde a esse número de moléculas que é presente no mol. Se o numerador e o denominador são iguais, eu tenho o fator unitário. Qual é a vantagem de multiplicar por 1, se a grandeza permanece a mesma? A vantagem será cancelar a unidade indesejada. Então, nesta quantidade de massa de sulfato de alumínio, eu tenho esta quantidade de molécula de sulfato de alumínio. Para chegar na minha resposta final, eu vou multiplicar apenas por mais um número 1. Qual é o outro número 1? O outro número 1 é a constatação de que uma molécula dessa substância tem 12 átomos. Como eu quero cancelar nesta etapa a palavra molécula,
porque eu quero átomo, então eu vou colocar aqui a palavra molécula. Cada molécula, sempre me referindo ao sulfato de alumínio. As respostas, portanto, do exercício 8º da aula 174.8 são esses. Lembrando que a montagem das fórmulas obedece um padrão em que o cátion vai à esquerda, o ânion vai à direita, e que a carga do cátion será índice do ânion e a carga do ânion será índice do cátion. O sulfato de alumínio, o hidróxido de cálcio vão dar, por dupla troca, o alumínio com o hidróxido, Al, que tem carga 3 para o OH, e o OH que tem carga 1 para o alumínio, hidróxido de alumínio. Bom, e como? Se o alumínio ligou-se ao OH, o cálcio mais 2 vai se ligar ao sulfato menos 2. E a fórmula já está pronta. A quantidade 2 para o alumínio, que está na forma de índice, vai de coeficiente para o hidróxido de alumínio. A quantidade 3 do sulfato, que é índice, vai de coeficiente para o sulfato de alumínio. Com isso, sulfato de cálcio. Com isso eu tenho 4 cálcios e aí coloco 4 na frente. Tenho 3 de cálcio, coloco 3 na frente do hidróxido de cálcio. E os OHs? Os OHs eu tenho 2 em uma molécula, 6 em 3 moléculas. No hidróxido de alumínio, tenho 3 em uma molécula, o dobro, 6, totalizando uma igualdade. Uma reação de dupla troca em que o cátion do primeiro pega o ânion do segundo, o cátion do segundo pega o ânion do primeiro, estuda lá nas aulas em torno da aula 110. Lá você vai ver que uma reação de dupla troca tem que ter motivo para acontecer. Um dos motivos é um dos produtos ser água, substância estável. Outro motivo é uma das substâncias ser insolúvel, ela não se dissolve, ela causa um precipitado. E, ao se formar o precipitado, arrasta aqueles resíduos que tem na água que está sendo tratada. Então, olha de novo a aula 42. Esse tema do tratamento dos resíduos sólidos é fundamental. E a montagem das fórmulas, igualmente fundamental. A segunda parte e última da questão 174.8 é quantos átomos de oxigênio eu tenho em 171 gramas de sulfato de alumínio. Bom, se o meu objetivo são átomos de oxigênio, eu quero observar que o sulfato de alumínio tem quantos átomos de oxigênio? O número de átomos de oxigênio em uma molécula dessa substância apresenta 12 átomos de oxigênio. É nisso que se baseia o fator unitário que eu quero utilizar. Eu quero na resposta o número de átomos. Antes de chegar no número de átomos, eu vou transformar a massa que eu tenho em moléculas. A massa que eu tenho, preciso achar a sua massa molecular. E a massa molecular do sulfato de alumínio é 342. Então, se eu colocar o 342 gramas de sulfato de alumínio,
a grandeza, gramas de sulfato de alumínio, eu vou cancelar. Cancelando grama de sulfato de alumínio com grama de sulfato de alumínio. No fator unitário, eu tenho que colocar no numerador o que isso significa. O que significa ter a massa da molécula em grama? Significa ter 1 mol de moléculas. E 1 mol de moléculas significa em ser 6, 10 na 23 moléculas. Moléculas em questão de Al2, SO4, 3. Muito bem, então, a multiplicação desse fator unitário, porque o número de baixo é igual ao número de cima, multiplicar por 1 não altera a grandeza. Alterou foi a unidade da grandeza. A unidade que era grama de sulfato de alumínio ficou cancelado com grama de sulfato de alumínio, passou a ser molécula de sulfato de alumínio. Agora, como a pergunta são átomos de oxigênio e uma molécula apresenta 12 átomos de oxigênio, eu posso cancelar agora a unidade moléculas de sulfato de alumínio, colocando que uma molécula de sulfato de alumínio apresenta quantos átomos? Uma molécula apresenta 12 átomos de oxigênio. Muito bem, então, pela simplificação de unidades indesejadas, grama 171 gramas por 342 gramas entrou a unidade molécula. E chegando na unidade molécula, em uma molécula eu tenho 12 átomos. Portanto, a unidade molécula de sulfato de alumínio cancelou e o que sobrou foram átomos de oxigênio. O resultado é a multiplicação dos números, porque as unidades já se foram. E a multiplicação dos números, quanto que vai me dar? Com todo o amor e carinho, eu tenho 171, que multiplica 6, 10 na 23, que multiplica 12. E os números que sobraram no denominador, 342. Muito bem. Então, pela simples observação, eu vejo que 342 é exatamente o dobro de 171. Multiplica por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Pronto. E agora, simplifica esse 2 com esse 12. Então, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter quanto? Vou ter 6. A resposta do meu exercício, 6 vezes 6, 36. Vezes 10 na 23. Numa linguagem científica, a gente vai dar como resposta 3,6, 10 na... Se eu dividir por 10, vou multiplicar por 10, o que vai passar para 24. Esta é a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho nos 171 gramas de sulfato de alumínio. Não é fácil? A química explica. Tote ao seu dispor.